Bom dia, queridos irmãos. Hoje é a nossa terceira videoaula da EBD do período de confinamento. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago e hoje nós vamos trabalhar no capítulo de número 4. E eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no capítulo 4 da carta de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos irmãos, espero primeiramente que todos estejam bem, espero que todos tenham muita paciência, nada de precipitações, há muita fake news na internet em relação a informações, em relação à volta da vida normal, o sair da pandemia, desse momento de confinamento. Então, nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Meus queridos, se vocês prestaram atenção na leitura feita, vão perceber que o apóstolo Tiago, ele enfatiza mais o dever do cristão do que a religião. Ele se prende mais no nosso dia a dia, no nosso dever cotidiano como cristãos, do que tratar da religião propriamente dita. Tiago, ele escreveu para repreender, a verdade é essa, ele escreve repreendendo a negligência vergonhosa dos cristãos de sua época. Tiago jogou duro contra os crentes da época em que ele viveu, em relação à negligência que eles estavam cometendo na vida cristã. Mas, como nós batistas afirmamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então a palavra de Tiago também chega até as nossas vidas nos dias de hoje. Tiago estimula seus leitores a demonstrarem a eficácia de suas experiências com Jesus.
na leitura do texto que nós lemos, Tiago traz duas ênfases muito importantes. Uma é o crescimento pessoal do cristão na vida espiritual, e a outra ênfase é a sensibilidade cristã nos relacionamentos sociais. Nos últimos 3.500 anos, a nível mundial, nós tivemos cerca de mais ou menos 286 anos de paz. E tivemos 3.214, mais ou menos, anos de conflitos, guerras, rumores de guerra, guerrilhas. Então, nós entendemos, diante de um quadro desse, que nós precisamos urgentemente de paz. Paz nos relacionamentos familiares, paz nos relacionamentos sociais a nível de comunidade de fé, de igreja, e paz também para a sociedade onde nós convivemos. O Portal Brasil, há um tempo atrás, ele publicou uma nota sobre um curso de mediação de conflitos. O Ministério da Justiça, a ideia dele era de capacitar cerca de 4.500 cidadãos espalhados pelo Brasil para mediarem conflitos. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos, aí eu não sei se Kátia pode informar melhor ou Iramar, nós temos hoje cerca de 100 milhões de processos judiciais. E esses processos têm um prazo médio de 10 anos para julgamento. Aí o governo federal entende a necessidade de um diálogo. Se houvesse diálogo, se houvesse uma vida saudável nos relacionamentos sociais na sociedade, esses conflitos nunca chegariam nos tribunais judiciais. Se resolveria tudo à base de diálogo, de bate-papo, de conversa. Se levarmos em conta a população do Brasil, cerca de 204 milhões e 400 mil pessoas, nós vamos ter um prognósticozinho aí meio complicado, né? Um resultado muito preocupante, porque nós vamos ter, para cada 2 habitantes, 2 brasileiros, enfrenta algum tipo de litígio judicial. Imagina, para cada 2 pessoas, uma enfrenta algum conflito judicial. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estimular a paz no meio da sociedade na qual nós vivemos. Quem, por exemplo, nunca experimentou conflito dentro de casa, quem nunca experimentou conflitos no colégio, na universidade, no trabalho, nos negócios, os conflitos, eles têm a capacidade de tirar não somente a paz, mas, sobretudo, a saúde emocional e a saúde física também. A solução de conflitos, ela se torna extremamente fundamental para uma cultura de paz, né, no nosso meio. E Tiago, o autor do documento mais antigo do Novo Testamento, ele, na sua época, ele tinha plena consciência disso. Tanto é que Tiago devota um capítulo inteiro na sua carta para instruir os cristãos sobre a arte de pacificar. Eu quero só aqui abrir um parênteses, né? A gente fala muito da igreja primitiva, o pessoal, sobretudo igrejas pentecostais, neopentecostais, gostam muito de igrejas boas, maravilhosas, eram da época primitiva. Olha, quem estiver pensando
que a igreja primitiva não enfrentava conflitos, que tudo era as mil maravilhas, era mil maravilhas, era tudo uma bênção total, está muito enganado. Está muito enganado. A carta de Tiago nos revela que disputas e conflitos existiam no seio da igreja primitiva. Verdadeiras guerras eram travadas no interior das igrejas, na relação dos irmãos. E o capítulo 3 de Tiago, se os irmãos lerem com atenção, Tiago vai explicar melhor e ele vai mostrar que as armas, no capítulo 3, as armas dessa guerra no seio da igreja eram as línguas descontroladas. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 12, você vai fazer essa leitura depois, você vai perceber que as línguas era a arma usada, línguas descontroladas. E o combustível para essas línguas ficarem descontroladas era o uso da sabedoria terrena, carnal, até em alguns momentos demoníaca. Então nós precisamos entender como cristãos que nós precisamos usar sabedoria divina, direção de Deus, na resolução de conflitos. Porque se utilizarmos a mente humana, pensamentos humanos, dentro de uma instituição que trata de espiritualidade, haverá conflitos. Haverá conflitos. No capítulo 4, Tiago, ele dá um passo além e revela a composição dessa sabedoria destruidora. Além, é claro, de apontar o papel indispensável do cristão pacificador no mundo da guerra do qual nós vivemos, Tiago, ele apresenta 3 observações sobre o cristão pacificador. 3 observações, ou que nós podemos também, nessa manhã de hoje, aprendermos essas lições para aplicarmos na nossa vida, para sermos um cristão pacificador. Então, nós vamos trabalhar essas questões hoje, nessa terceira videoaula do período de confinamento do enfrentamento do Covid-19. Vamos lá? Deixa eu tomar aqui um gole de água. Primeira observação é sobre o discernimento do cristão pacificador. Quando chegamos no capítulo 4 de Tiago, a impressão que nós temos é que nós estamos dando de cara com um muro de concreto sólido, né? E isso fica muito evidente se a leitura do último verso do capítulo 3, né, for lido em conexão com o primeiro do capítulo 4. Quer ver? Olha só. 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo 4, 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que coisa maravilhosa. Você percebeu aí? Né? Tiago está fazendo o cristão refletir. E também Tiago tem uma intenção aqui de envergonhar o cristão. Os justos, eles devem semear a paz. Eles devem agir como pacificadores. Um cristão não pode ser um semeador de discórdia. Um cristão não pode ficar levando e trazendo, fofocas, provocando contendas, jogando um irmão contra o outro. Isso é atitude demoníaca.
Isso é atitude de gente do mundo, de pessoas que não conhecem Jesus, de pessoas que não tiveram experiência com Cristo, né? Aí Tiago vem e diz que existe no meio da igreja, no seio da igreja, guerras, do grego polemoi, né? Que da onde derivada a palavra polêmicas. Ele também diz que existem contendas, do grego machai, que significa lutas, e tudo isso está onde? Lá fora? Não, dentro da comunidade de fé, dentro da igreja. É uma realidade extremamente triste, pois em vez de agirmos como pacificadores, os cristãos estão polemizando no meio da igreja. O grego polemoi, briga coletiva, lutando entre eles mesmos, do grego machai, lutas. E eu me lembro de polêmicas, de lutas no meio da igreja, há muitos anos atrás, na primeira igreja batista de Piedade. Houve uma polêmica muito grande no culto de domingo pela manhã. As assembleias eram assembleias ordinárias assim, extremamente desgastantes, havia muitos conflitos, né? Muitas polêmicas. E eu me lembro que houve uma polêmica, eu não estou lembrado assim do assunto, mas a polêmica foi tão grande que um diácono e um irmão da igreja foram lá para o lado de fora da igreja e queriam brigar, entrar em luta corporal. Eu me lembro que eu, jovem, fui lá e botei os dois, um para dentro da igreja, o outro eu mandei embora para casa, e falei para eles sobre o testemunho cristão, que naquela hora eles estavam dando um péssimo testemunho como cristãos, né? Então, Tiago, o que é que ele pretende? Ele pretende fazer com que o cristão, a ideia de Tiago, é que cada um de nós seja um pacificador, e que não somente seja um pacificador, mas que cada um de nós tenha a capacidade de discernir o que está provocando as guerras e as contendas. Então, nós que somos líderes, tanto de ministérios, líderes da igreja, direção de igreja, nós precisamos ter sabedoria de Deus para identificar as polêmicas, identificar a fonte, a raiz daqueles conflitos e resolver tudo pacificamente através do diálogo e da oração. No capítulo 4, no verso 1, Tiago faz a pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Olha, aí ele aponta a raiz, ele aponta o local. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O mal, queridos, o que é que nós entendemos aqui? Olha o que é que Tiago está dizendo, preste atenção, Tiago está dizendo que o mal não está na sociedade, não está na família, não está na igreja. O mal não habita nas instituições. Tiago está dizendo que o mal habita dentro de nós. Habita em indivíduos, em pessoas. Tiago está ensinando que o cristão pacificador, ele tem a capacidade de discernir. Ele discerne, conhece e combate as paixões do seu coração. Ele não vive transferindo culpa para outros irmãos ou irmãs. Aquele que não consegue discernir as paixões que guerreiam dentro dele vive de maneira atroz. Uma maneira ímpia, desumana, bárbara, cruel, né? Cristão pacificador, ele precisa discernir, conhecer e não somente entender e conhecer, mas combater as paixões do interior de seu coração. Então, Tiago, ele diz que a cura, ela começa pelo autodiagnóstico que cada um faz de si próprio.
Eu acho que nós precisamos olhar lá para o Salmo número 139 e olhar para Deus e pedir a Deus que Deus olhe para dentro de cada um de nós e Deus identifique se há algum caminho mau e nos guie pelo caminho verdadeiro, de justiça, o caminho eterno. É isso que Tiago está dizendo. E isso nos remete ao Salmo de número 139. Mas tem uma segunda observação que eu quero fazer, e que Tiago faz, é a amizade com o mundo. A segunda coisa que um cristão pacificador tem que observar e discernir é a segunda observação que eu quero fazer é justamente a amizade com o mundo. É a segunda coisa que um cristão pacificador precisa discernir. Versículo 4 do capítulo 4, Tiago nos diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo? Está dizendo que o cristão não pode dividir seu coração com outros amores, com outras paixões, com outros prazeres. Nós precisamos entender que nós não podemos servir a Deus e ao mundo de forma simultânea. Isso está lá em Mateus capítulo 6, no verso 24. Tiago chama a nossa atenção dizendo que a amizade com o mundo tem a capacidade de nos afastar de Deus, né? A amizade com o mundo também tem a capacidade de fazer com que um cristão venha desprezar a leitura bíblica, entristecer o Espírito Santo, obstruir o canal da graça de Deus, né? Então, essa amizade com o mundo, ela é extremamente nociva. A amizade que eu falo aqui não é você agora deixar de falar com seus vizinhos, não é isso. É você começar a ter um estilo de vida semelhante ao do mundo. É você agora começar a ter um comportamento das pessoas do mundo. Um cristão pacificador, ele precisa discernir e combater essa amizade com o mundo. O Salmo 1, né, que diz que bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores, né? E diz mais no Salmo 1 que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então nós precisamos entender, queridos, que nós temos um testemunho a dar. Nós precisamos ter um estilo de vida que nos remeta a uma proximidade cada vez maior com Deus, né? A terceira observação que eu quero fazer aqui, que Tiago também traz para nossas vidas, é a capacidade de discernir a cumplicidade com o diabo, ou o inimigo de nossas almas. Versículo 7, capítulo 4. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele é o grande inimigo dos cristãos. O diabo está sempre procurando oportunidades para criar confusão, trazer conflitos aos nossos corações, trazer conflitos para nossas mentes também, trazer conflitos nas relações sociais dos irmãos. O diabo fica sempre procurando aquilo que nós chamamos de brecha, né? E quem dá a brecha somos nós. E ele penetra de forma sorrateira nessas brechas, nessas oportunidades e destrói. O diabo ele veio, diz a Bíblia, para matar, roubar e destruir. Então ele destrói amizades, destrói paz da igreja, ele destrói relações, destrói família. Então, nós não podemos permitir que as nossas emoções afloradas, muitas das vezes, nos controlem por mentiras que nós nutrimos em nossos pensamentos. Aquelas ideias pré-concebidas que nós fazemos de alguém, né?
ou de alguma situação que nem aconteceu. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nesse capítulo 4, nós temos, portanto, aí 3 elementos que são muito fortes para nos afastar de Deus, que é a carne, o mundo e o diabo. Né? E eles produzem guerras, produzem conflitos entre os irmãos. Então, Tiago também nos ensina que um cristão pacificador, ele precisa desempenhar um papel, ele tem uma função a desempenhar. E nós vamos começar como a capacidade do cristão pacificador de orar a Deus. Né? Versículo 2 e 3, o verso 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. O que Tiago está falando? Os cristãos da sua época, da época de Tiago, eles não pediam pela paz. Eram incapazes de orar pela paz no seio da igreja. Eram incapazes de orar pela harmonia da igreja. Eles não oravam uns pelos outros. No capítulo 5, verso 16, vocês vão perceber isso. As orações deles só visavam apenas o seu bem-estar pessoal. A motivação era a idolatria do prazer passageiro. O importante é eu ter prazer, é eu me sentir bem. Que importa os outros, cada um dará conta a Deus de sua vida. Há muita gente com esse tipo de pensamento, mas Tiago diz que um cristão pacificador, ele vai estar sempre orando pela paz no seio da igreja, pela paz nas famílias, pela paz na cidade, pela paz no estado, na nação. Nós precisamos ter essa atitude. Uma outra atitude, um outro papel a desempenhar do cristão pacificador é o respaldo na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Versículo 4, e Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o versículo 5 também é muito importante, que Tiago ele também vai falar sobre algo assim extremamente relevante para a nossa vida. Deixa eu ler aqui no capítulo 4, versos 4 e 5. Escute aí: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em vão, diz a Escritura, no espírito em que nós habita tem ciúmes. Então nós precisamos ter uma vida respaldada na palavra. O cristão pacificador não deixa sua vida ser levada pelos sentimentos enganosos. Ele ouve e pauta-se pela Escritura. Ele não é escravo de seu coração, mas é servo da verdade. Ele não segue a cultura, ele segue a palavra de Deus. Ele tem sempre uma palavra temperada, ele tem sempre um versículo para trazer paz, trazer alegria, esperança e fé aos corações dos amados. E uma outra observação é que o cristão pacificador, ele ouve a voz do Espírito Santo, né? Tiago, no versículo 5, diz que o Espírito que ele fez habitar em nós, que Deus colocou em mim e você, esse Espírito tem ciúmes de nossas vidas. O cristão pacificador, ele ouve a voz da sua consciência, ele não a cauteriza, ele não entristece o Espírito de Deus, ele antes atende à voz do Senhor, guiando pelas veredas da justiça. Nós precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo habita em mim e eu preciso ter direção do Espírito na minha vida, ouvir o que é que o Espírito Santo está me revelando, está falando comigo nesse momento. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que um cristão pacificador é fortalecido pela graça, né?
o verso 5, ele diz que Deus concede graça maior. Em Cristo nós temos graça maior do que a força dos nossos desejos. Em Cristo Jesus nós temos graça maior do que os encantos do mundo. Em Cristo nós temos graça maior que os ataques do diabo. Aí você entende, sujeitai-vos a Deus. Olha, submetam-se a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir quando eu me submeto a Deus, quando a minha vida está diante do altar do Senhor, quando eu tenho uma vida respaldada na palavra. Cristão pacificador, ele é fortalecido pela graça de Deus, pela fé nas promessas do Senhor revelada nas Escrituras. Querido, nós estamos já chegando ao final. E eu quero aqui deixar para os amados alguns versículos aqui de Tiago, no final já, versículos 17, né? Olha só, capítulo 4, vai do 7 até o versículo 17. Nós temos 10 imperativos aí que Tiago nos aponta para que nós tenhamos uma vida de paz, de sermos um cristão pacificador. Ele diz aqui, olha, no verso, sujeitai-vos a Deus, verso 7, pois a Deus resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Nós precisamos, primeiro imperativo, submeter-nos. Nós precisamos, o segundo imperativo resistir, resistam ao diabo, né? O verso 8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Nós precisamos nos aproximar de Deus, aproximar-se é o outro imperativo, né? O outro imperativo é limpar as mãos, né? Então nós precisamos fazer essa limpeza espiritual na nossa vida, né? Nós precisamos também purificar o nosso coração, a nossa vida, né? Nós precisamos também entender que nós temos que se entristecer, Tiago diz, né? Sentir as vossas misérias e lamentai, chorai, conversa o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, né? Então nós precisamos se entristecer com a nossa condição. Se estamos numa condição semelhante à do mundo, isso tem que trazer tristeza ao nosso coração, né? Nós precisamos também, o outro imperativo, verso aí 7, humilhai-vos, verso 10, humilhai-vos perante o Senhor. Nós precisamos ter essa condição de sermos humildes diante de Deus, né? Nós precisamos também, o outro imperativo, está aqui no verso número 11, não faleis mal um dos outros, não podemos usar nossa língua para denegrir a imagem do irmão, falar mal do irmão, né? O outro imperativo, verso 13, eis agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Eia, agora ouçam. Temos que parar para ouvir o que é que Deus está falando, dando direção. Nós sempre queremos, colocar nossos caminhos na frente dos caminhos de Deus, colocar nosso desejo na frente do desejo de Deus, nosso sonho na frente dos... Primeira coisa, consultar, ouvir Deus. Senhor, esse é o caminho, é essa a direção. E o último imperativo, né? Nós precisamos pensar, né? Parar para pensar um pouco. Deixa eu ver aqui, verso 13 em diante, nós precisamos, agora vós que dizeis, hoje e amanhã passaremos o ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque
o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devereis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então nós precisamos entender, temos que parar para pensar, né? Pensar naquilo que nós estamos querendo fazer, pensar naquilo que nós estamos querendo tomar de decisão, para onde ir. Nós precisamos ter essa consciência na nossa vida. Tiago nos ensina que um cristão pacificador, ele se submete a Deus, ele resiste ao diabo, ele purifica-se do pecado, ele faz bom uso da sua língua, ele não age de forma autônoma, ele busca fazer o bem para as pessoas. Essa deve ser a nossa atitude. Então, queridos, se queremos cultivar uma cultura de paz, nós teremos que, primeiro, fazer um autodiagnóstico nosso, olhar para dentro de si, fazer um rigoroso exame introspectivo de nossa vida e pedir para Deus tirar todo o lixo emocional de nossas vidas para que possamos ser um grande cristão pacificador. E Deus nos abençoe, Deus traga essa consciência para cada um de nós. Nós vamos orar nesse momento e estaremos encerrando a nossa terceira videoaula do período do confinamento, a EBD do confinamento. Pai, obrigado, Deus, pela terceira aula deste período de confinamento, na nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, nos abençoe, nos ajuda, Deus, diariamente a termos uma plena consciência de nosso papel como um cristão pacificador neste mundo. Que todos nós possamos fazer esse autodiagnóstico e termos essa atitude, Deus, de trazer paz. Paz para a família, paz para a relação com os amigos, paz para a relação social na igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo domingo com a nossa quarta videoaula. Fiquem na paz de Cristo.